Você está se preparando para concurso público e quer aprender uma estratégia de estudos para você ter muito mais eficiência e ter muito mais sucesso rumo à sua aprovação? Se você está nessa jornada, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Meu nome é professor Rafael Nunes, sou professor universitário e mentor de estudos, e o tema do vídeo de hoje é sobre concurso público. Muitas pessoas elas buscam concurso público porque elas querem ter um emprego melhor, ter mais estabilidade, ou talvez mais liberdade, ou talvez elas buscam melhores salários, né? Não importa qual é o seu motivo. A grande verdade é que milhares de pessoas estão nessa jornada de estudos para concurso público. Por outro lado, nem todo mundo está disposto a encarar a realidade do concurso público, que é o quê? Que é que você precisa passar por um processo, por uma jornada que muitas vezes é de longo prazo. E é uma jornada árdua, incerta, você às vezes fica 5 até 10 anos se preparando e não consegue passar. Tá? Então muitas pessoas elas têm aquele sonho da aprovação, mas não estão dispostas a pagar o preço que é, né, e muitas vezes é um alto preço, de você se preparar para esse concurso público. Porque a grande verdade é que o concurso público é uma jornada de longo prazo. Ou seja, não é que você vai começar a estudar hoje e daqui a 1 mês ou 2 meses você vai ser aprovado. Não. É uma jornada de longo prazo que exige esforço, dedicação, foco, paciência e, acima de tudo, resiliência. Você precisa estar forte emocionalmente para poder encarar as dificuldades do concurso público. E aí, por conta disso, muitas pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, muitas vezes não buscam uma estratégia, porque preparação para concurso público não é só você sentar a bunda na cadeira e estudar, não. Você precisa de um passo a passo, precisa de uma estratégia, que é o que eu vou falar nesse vídeo de hoje, tá? E por conta disso, muitas pessoas desistem dos teus sonhos, né? Às vezes a pessoa já ela tem ali um emprego, já está trabalhando, já tem uma agenda corrida, ela tem o sonho de passar no concurso, mas ela falou, não, eu não vou encarar esse processo porque é muito difícil, eu vou perder meu tempo, e aí acaba desistindo, tá? Então, por conta disso, eu vou trazer aqui, primeiro, quais são os problemas que as pessoas encaram para poder passar no concurso público e quais as soluções que você precisa ter, qual a estratégia que você precisa seguir para poder você caminhar rumo à sua aprovação. Então, fica aqui até o final, porque o conteúdo de hoje ele é muito valioso. Bom, muitas pessoas que estão se preparando para concurso público são pessoas que já trabalham, que já têm família, que talvez já estão ali há muito tempo sem estudar, e isso gera uma série de problemas, tá? O primeiro deles é a falta de tempo. E aí essa falta de tempo, ela pode gerar vários problemas, né? Como, por exemplo, falta de estímulo, a pessoa ela não sabe por onde começar, enfim. Então, a falta de tempo é um dos maiores problemas que pessoas que trabalham principalmente passam na preparação para concurso público. Além disso, um grande problema do concurso público é porque, geralmente, você tem uma grande quantidade de conteúdos para estudar. Ou seja, quando você junta a falta de tempo com uma grande quantidade de conteúdos para estudar, isso muitas vezes é desestimulador para a pessoa. Ela olha assim, rapaz, eu não sei nem por onde começar, o que eu vou fazer? Então, isso muitas vezes gera procrastinação, gera desânimo, gera desistência. E aí vem um outro fator também que é fundamental, principalmente para pessoas já de uma certa idade, que é a falta de intimidade com os estudos. Muitas pessoas elas estão ali no mercado de trabalho e já estão ali há 10 anos sem sentar para estudar um conteúdo. Ou seja, as pessoas não têm mais intimidade com os estudos. Elas já estão há muito tempo sem estudar, só trabalhando, só cuidando da família. E aí, na hora que vai sentar para estudar, tem uma série de dificuldades. Ela não consegue focar naquilo que está estudando, fica impaciente, fica querendo parar, não consegue, começa a ler uma página, quando termina não lembra mais do que estudou. Então isso é muito comum, principalmente quando as pessoas elas estão no começo da jornada, né? Assim, no começo da jornada que eu digo que já estão há muito tempo paradas e vão começar uma jornada de concurso público. Então isso é muito comum. E aí quando a pessoa não tem intimidade com os estudos, um outro problema é que ela às vezes até consegue
estudar, não se dispersa tanto, mas não aprende o que estuda, ou seja, ela estudou aqui hoje e daqui a um mês não lembra mais de nada. Principalmente porque a quantidade de conteúdos é muito grande para estudar, então ela vai estudando, vai acumulando conteúdos, mas não segue uma estratégia de estudos e aí acaba esquecendo do que estuda. E por último, as pessoas elas estudam sem estratégia, ela não sabe por onde começar, não sabe quais assuntos ela vai estudar na sequência, enfim, estudar, como eu já falei, estudar exige estratégia, exige um método de estudos, mas acima de tudo exige estratégia. Então, quando você junta todos esses problemas que eu falei agora, então isso faz com que muitas pessoas até queiram fazer o concurso público, mas desistam no meio da jornada, porque elas veem as dificuldades, elas veem lá o prêmio, que é a aprovação, mas quando cai na realidade e começa a ver as dificuldades, então elas não aguentam e desistem. E olha, eu sei o que eu estou falando, viu? Eu sei o que é isso, porque eu também passei por uma jornada de estudos para concurso público. Eu era uma pessoa que eu não tinha muita intimidade com os estudos, o meu ensino médio foi péssimo, eu era um péssimo estudante, mas quando eu cheguei lá no terceiro ano, que eu resolvi estudar, eu até consegui estudar, mas eu não tinha tanta intimidade com os estudos. Então, eu até consegui entrar na faculdade, eu fiz faculdade de Química, mas aí eu resolvi que eu queria fazer concurso público para professor. E o concurso público para professor de Química da universidade é um concurso dificílimo, porque você tem lá uma prova escrita, você tem que fazer uma redação, tá? Então, foi um desafio muito grande no início, mas aí o que aconteceu foi que eu comecei a desenvolver uma forma de estudar melhor, eu me tornei professor de Química, e aí por conta disso eu fui desenvolvendo um método de estudos, e aí esse método ele foi evoluindo, e o resultado disso foi que eu consegui ser aprovado em 3 concursos públicos, os 3 muito concorridos, ou seja, geralmente esses concursos para professor só é uma vaga, e eu consegui ficar em primeiro lugar, e hoje eu sou professor de uma universidade federal. E aí, nessa minha jornada de estudos, né, já como professor de Química, eu fui percebendo que os meus alunos eles tinham muita dificuldade de estudar, e aí eu comecei a estudar assuntos relacionados à neurociência, psicologia cognitiva, métodos de estudos, até que hoje eu peguei todo esse meu método de estudos e transformei num livro, que é o livro O Código da Aprendizagem, que é esse livro aqui, ó, tá? E então assim, para mim é um orgulho muito grande, assim, eu que era uma pessoa assim frustrada, medíocre nos estudos, e hoje eu conquistei tanta coisa, inclusive esse livro aqui, que foi difícil, mas que foi resultado de todo esse aprendizado até eu chegar no meu método de estudos. E aí eu resolvi ensinar para os meus seguidores, para outras pessoas, tudo isso que eu aprendi nessa minha jornada, tá? Então, hoje, eu além de ser professor de Química, eu dou mentorias de estudos, eu falo sobre métodos de estudos, então, por isso que eu vou te falar agora o que é que você tem que fazer para poder você, de fato, ter sucesso na sua jornada de estudo. Então, olha, a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai começar uma jornada de concurso público é você escolher o concurso que você quer, ou seja, você ser específico. Não adianta você querer sair fazendo tudo que é concurso, porque você vai ter muita dificuldade. Imagina que você vai fazer um concurso da área fiscal, da área tributária, da área policial, enfim. Então, cada área tem uma quantidade de conteúdos muito grande. Então, você não vai conseguir estudar todos esses conteúdos. Então, a primeira dica é você focar em uma área apenas. O fato de você focar em uma área não significa que você vai fazer apenas um tipo de concurso. Então, por exemplo, se você vai fazer área policial, na área policial você pode fazer polícia civil, militar, federal, bombeiro, enfim. Então existem vários concursos da área policial, por exemplo, assim como outras áreas, tá? E qual é a vantagem disso? É porque quando você foca em uma área, você consegue buscar editais relacionados àquela área. Então, por exemplo, o meu objetivo final, o que eu quero mesmo, é a Polícia Federal. Então você vai pegar editais anteriores, de preferência da mesma banca, né? Porque cada edital tem uma banca específica e cada banca tem um estilo de prova diferente. Tá? Então aí você vai pegar editais anteriores da Polícia Federal, por exemplo, e vai começar a entender o edital, a estudar o edital.
a ver quais são os conteúdos que normalmente caem naquele edital, tá? E aí quando você faz isso, você vai fazer um levantamento daqueles conteúdos, você vai ver quais conteúdos que você tem algum conhecimento, quais conteúdos que você não sabe de jeito nenhum e quais conteúdos que você domina. E aí a partir desses conteúdos, a partir desse levantamento, né, de conteúdos que você faz, aí você vai para o próximo passo. E o próximo passo é você montar o seu planejamento de estudos. No seu planejamento de estudos, você tem que levar algumas coisas em consideração. Primeira coisa, qual o seu tempo livre para estudar? Quantas horas por dia você tem que estudar? E olha, quando eu falo horas por dia, essas horas elas podem estar espalhadas ao longo do dia, tá? Então você pode ter ali um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. E, infelizmente, para quem trabalha tem que ser assim. Você tem que sair procurando essas horas. Às vezes você encontrou meia hora ali na hora do almoço, né? E aí quando você vai juntando, às vezes você encontra 3 horas por dia, até 4 horas por dia, tá? Então é importante você buscar essas horas de estudo, porque aí quando você tem esse tempo de estudo, você consegue fazer uma alocação de disciplinas. Então você vai alocar quais conteúdos. Então, quais conteúdos você vai ter que estudar naquelas 4 horas por dia. Então aí você vai montar a sua planilha semanal de estudos. E aí o ideal é que você coloque apenas um conteúdo por dia, no máximo 2 conteúdos. Ok? Porque quando você coloca muitos conteúdos por dia para estudar, você acaba se atrapalhando. Mas aí não é só colocar os conteúdos, você precisa colocar na sua planilha de estudos os seus momentos de estudos. Porque estudar não é só ler assunto, você precisa considerar alguns momentos, como por exemplo, a leitura do assunto é um momento, a construção de ativos de memorização, como construção de resumos, mapas mentais, etc. Os horários de revisão e os horários de resolução de questões. Então tudo isso tem que ser considerado na sua planilha semanal. E aí depois que você monta a sua planilha, você vai traçar a sua estratégia de estudos propriamente dita. E essa estratégia ela tem que ser considerada de acordo com 3 situações. A primeira delas, você é um estudante iniciante, ou seja, tudo que está lá no edital é novidade para você, você vai ter que começar do zero. Então essa é uma situação. Agora, se você tem lá os assuntos do edital, alguns assuntos você conhece, tem algum domínio, outros mais ou menos, outros você não sabe de nada. Então essa é uma segunda situação. Você já tem domínio de grande parte do edital, porque você já está estudando, você já tem um bom conhecimento dos assuntos, você precisa apenas estudar mais algumas coisas e revisar, fazer questões, então já é uma outra estratégia. Então, dependendo da sua estratégia, da sua situação, você vai ter que definir uma estratégia de estudos, tá? E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes, quando você já tem um certo conhecimento do edital, você não precisa estudar tudo de novo. Você vai fazer uma revisão, você vai fazer questões, etc. Mas aí não adianta você só planejar e ter uma estratégia. Você tem que buscar um método de estudos. E esse método de estudos, ele é qualquer passo a passo que você vai fazer durante seus estudos, aonde você vai conseguir em menos tempo aprender mais conteúdos. Então, por exemplo, eu falei agora há pouco sobre você construir ativos de memorização, construir mapa mental, construir resumo, fazer revisão, resolver questões. Então, o conjunto de tudo isso é o que eu chamo de método de estudos. Então, busque um método de estudos eficiente, porque assim você não só vai aprender muito mais em menos tempo, mas você vai conseguir fixar aqueles conteúdos. Porque o grande problema do concurso público é porque é uma jornada de longo prazo. Então, às vezes, você estuda um conteúdo hoje, mas a prova só é daqui a 1 ano. Então, não adianta você aprender mais ou menos. Você tem que aprender o assunto de verdade. E só um método de estudos eficiente pode te proporcionar isso. Além disso, faça ajustes na sua rotina, ajustes comportamentais, como, por exemplo, ajuste seu sono, ajuste sua motivação para estudar, ajuste seu foco atencional, enfim. Então, você vai ajustar uma série de fatores comportamentais na sua rotina que vão fazer com que o seu cérebro trabalhe melhor. Nosso cérebro ele é uma máquina, então se você não cuidar dessa máquina, ela também não vai trabalhar da forma eficiente. Então, cuide desses ajustes, afinal você é uma pessoa ocupada, você é uma pessoa que tem pouco tempo. Então você precisa otimizar o seu tempo de estudos. E para você ter isso, você precisa, além do método e além do planejamento,
cuidar da sua rotina. E por último, você precisa ter alguns comportamentos já na reta final da prova. Então, na semana de provas, você tem que mudar a sua estratégia, você tem que utilizar uma estratégia para a semana da prova. Na véspera da prova, o que você tem que fazer? No dia da prova, o que você tem que fazer? Tá? Então, tudo isso que eu falei é o que eu chamo de uma estratégia de estudos assertiva e que vai te levar para a sua aprovação, que vai te... Talvez você não consiga, não estou prometendo que você já, se você fizer tudo isso, você vai passar de primeira. Mas o que eu garanto é que isso vai encurtar em muito a sua distância até a sua aprovação. E aí, se você quiser conhecer a fundo toda essa estratégia, eu tenho para você o curso O Código da Aprovação, que é onde eu juntei todas essas estratégias de estudo, desde planejamento até método de estudos, até estratégias, dependendo da sua situação, eu juntei tudo isso num curso. E esse curso ele está disponível na Hotmart, e aí eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir o curso. É um preço super acessível e você ainda pode parcelar em 10 vezes, tá? Então clica aqui no link da descrição e adquira já o seu curso. Então, eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo isso que eu falei e que se você adquirir o seu curso, você vai ter muito mais facilidade, muito mais clareza na hora de estudar, tá? Lembre-se que estudar requer estratégia, requer paciência, requer uma série de coisas que você vai sofrer um pouco agora, né? É difícil, você vai ficar impaciente, vai demorar, mas lembre-se do resultado, que o resultado é a sua aprovação, é o seu sucesso, tá? Então isso é inegociável. Então não deixe para depois e adquira já esse curso e espero que você tenha sucesso na sua vida e nos seus estudos, tá bom? Então deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário e até mais. Tchau, tchau.